Vamos para mais um episódio do podcast Estação Verdade. Jornalismo genuíno, puro, verdadeiro para você. Há poucos dias a gente teve um encontro, um podcast com mães atípicas. Falamos da inclusão e a inclusão não passa longe dos portões escolares. Por outro lado, a gente tem que ouvir também o outro lado da história também, que é as instituições, que são as instituições, sejam elas escolares ou instituições particulares ou públicas, elas também têm esse viés do acolher, do receber, do incluir. Mas na prática, como funciona a inclusão escolar? O que as leis determinam e o que é possível fazer na prática? O que as leis determinam e acabam trazendo também outras atribuições para as escolas, para as entidades públicas, como secretarias de educação, que têm que achar soluções para aquilo que está determinado em lei. Existe o lado do profissional também, existe o lado da sobrecarga de professores. Então, a gente vai falar sobre todo esse universo da inclusão escolar. E também, gente, principalmente, o papel das famílias dessas crianças, desses jovens, que precisam, sim, ser aceitos em escolas, já que determina, já que é um direito garantido por lei, mas também como é a função, qual é a função dessas famílias diante dessa inclusão escolar. Então a gente vai falar sobre esses temas com duas queridas convidadas, professoras que eu admiro muito a carreira que elas construíram. Uma delas é a Maria Jocely Figueiredo, que eu já tive a honra de entrevistar e que hoje é nossa secretária municipal de educação de Santiago. E, de outro lado, a professora Roselaine Lambert, ela que é diretora da URI Escola, também uma mulher que eu admiro muito pela sua jornada na educação e que também já tive a oportunidade de entrevistar no meu programa de rádio e em outras pautas, mas agora, pela primeira vez, no podcast Estação Verdade. Sejam bem-vindas. Primeiro vou dar uma boa noite aqui para a professora Roselaine. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, Sandra. Obrigado por mais uma vez nos chamar para ocupar esse espaço, né, de um jornalismo sério e que atinge assim, um grande rincão aqui do nosso Rio Grande, né, para que a gente possa estar discutindo, refletindo e aprimorando o nosso trabalho com relação à inclusão escolar. Que bom, e eu agradeço que vocês, né, puderam, cheíssimas de atividades, puderam estar comigo nesse momento. Então, cumprimentar também a professora Maria Jocely, que hoje, né, não está na sala de aula, mas acaba coordenando diversas salas de aulas, né, professora? Isso aí, boa noite, Sandra. É um privilégio, né, estar mais uma vez junto contigo para conversarmos, né, e trocarmos sobre esse assunto, né, que tanto nos inquieta, né, que é a questão da inclusão escolar. É um privilégio também poder estar dividindo esse espaço com a Rose, né, uma querida colega, né, que já foi nossa também, né, de jornada na rede municipal e, né, já de ser grata, né, a ti por estar nos proporcionando esse espaço, porque a inclusão, ela é um assunto que ela deve começar a ser descortinado, né? Quando chegou então o convite, né, que tu nos fizeste então para estar aqui, eu enxerguei assim com muito bons olhos, porque é um assunto que inquieta tanto, né, os profissionais quanto as escolas, as redes que estão nesse lugar de garantia desse direito dessa criança nesse espaço regular de aprendizagem e das famílias também, né? E ele precisa ser descortinado e entendido, né? Qual é o papel e o lugar, né, de cada ator dentro desse processo. Eu quero ouvir agora até uma opinião, não é nem regras, tiramos as regras de lado. Professora Roselaine, na sua opinião, qual é a inclusão escolar? Como é que ela se define na prática, uma inclusão escolar? Eu acredito que a inclusão escolar ela seja um processo, né, bastante complexo, porque ela precisa trazer, né, a diversidade, a valorização da diversidade. Ela tem que ter também a igualdade de oportunidades, porque a inclusão acontece não só para o aluno atípico, mas também para os alunos que ali estão, né? Uma turma se compõe de muitas potencialidades, né? De muitas particularidades, vamos dizer assim.
E o que mais nos preocupa na escola da URI, e sei que no município também, porque também já fiz parte da rede municipal, né, por muitos anos, é a questão assim, ó, desse aluno que está sendo incluído, dele aprender de forma significativa e que ele consiga se desenvolver dentro das potencialidades dele. E não apenas ele estar matriculado lá, né, para cumprir o que a legislação prevê, mas que ele esteja lá e que esteja tendo algum significado, se não de aprendizagem, de convívio. Né? Quer dizer, trocando em miúdo, seria, não adianta ele estar só, a garantia dele por lei é essa, né? Estar dentro da sala de aula, mas aí ele não consegue se adequar, o grupo não se adequa a ele e acaba não acontecendo essa inclusão, é isso? Isso, nesse sentido, assim, ó, eu vejo, né, que a maior preocupação é essa, né? O estar, o ter vaga na nossa realidade aqui, é muito aberto, todos os alunos acredito que tenham vaga, né? Todos os que nos procuram, todos os que procuram a rede municipal, mas o que mais me preocupa enquanto gestora de escola é a questão do que esse aluno que está sendo incluído, ele está produzindo dentro do seu diagnóstico, né? Porque são muitos diagnósticos, tu pode ter, inclusive, o mesmo tipo de transtorno, mas a maneira como ele se apresenta é o nível de cada um, né? pode ser diferente. Isso. É mais fácil realmente para aquele aluno atípico que tem um transtorno mais leve se adequar do que aquele que exige uma maior necessidade de atendimento, é isso, né? Isso aí. Professora Roseli, professora Jocely, a gente fala de inclusão por lei. Na lei determina hoje 2 por sala de aula, me parece que é 2, e estão falando em ter 4. Se com 2 já está difícil, com 4 será viável? Bem, Sandra, assim, ó, na legislação que nós temos hoje, né, na legislação maior não define, né, a Constituição. Exatamente, isso, tem que ser 3, tem que ser 2, tem que ser 1. Nós temos, então, assim, ó, a partir da lei federal, nós temos um parecer exarado pelo Conselho Municipal de Educação e que segue a mesma diretriz do Conselho Estadual também, a mesma redação, né? E no nosso parecer ele diz o seguinte, que em uma sala de aula nós podemos ter até 3 crianças do mesmo CID, né, das mesmas características, ou 2 crianças de CID diferente, e junto a estas, né, um contingente de até 20 alunos. E que se nessa turma, né, for um aluno só, né, vai obedecer também a capacidade da turma, vai obedecer daí não os 20, mas a capacidade do espaço físico da também. Turma. Mas é importante também, Sandra, assim, a deixar claro que essa organização para o atendimento, né, das crianças atípicas, ela segue toda uma legislação específica, né? Nós, inclusive, hoje temos um parecer, né, bem atualizado, que é o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, que ele rege ali toda a questão, né, das crianças, então, do espectro autista, e aonde as crianças elas têm direito aos planos de atendimento, né? Tem um plano maior, tanto os 2 planos que o aluno tem direito, ele tem que estar no PPP da escola. Isso não é novidade para nós, né? Essa diretriz da inclusão e do plano que as crianças têm direito, ele está assegurado, né, como direito e assegurado na diretriz da escola pública e com certeza da escola privada também. Só para eu e, né, nossos telespectadores entenderem, então, se tiver vaga naquela turma e chegar um aluno atípico, mas dentro daquela turma já tem 2 ou 3 alunos com CIDs diferentes que precisam desse atendimento, então, na verdade, não é uma recusa de vaga, mas ele já não há vaga para aquele atendimento especializado, é isso? Na verdade, assim, o sistema ele não pode negar a vaga, né? A vaga é uma garantia para os atípicos e para os típicos
né? A escola pública, né? Ela tem que estar aberta a todos, né? A todo e qualquer momento. Então, pode ser que a escola não tenha a vaga como um todo, que o seu contingente esteja completo. Mas ela tendo a vaga, ela terá Não que importa. organizar a sua logística dentro da escola para poder estar, então, recebendo esta criança. Nós, no município, por exemplo, nós hoje estamos organizados a partir de uma central de vagas. Então, por exemplo, se uma família chega na secretaria para buscar uma vaga, ela, né, vai... Geralmente, a gente aponta, assim, pela questão do zoneamento, né, mais próximo das residências para poder ofertar essa vaga, e não tendo próximo da residência, a gente vai para as outras nas adjacências. Mas o fato da criança apresentar, então, um diagnóstico, uma atipia, né, não é isso que define para ela receber uma vaga na escola A ou na escola B. Né? Ela entra como... Agora eu pergunto para a professora Roselaine, que é setor privado, de repente é um pouco diferente. Como é que funciona na escola da URI, propriamente dito? Sim. É importante assim destacar, né, que a inclusão, tanto na Constituição como na LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, ela diz, né, que a inclusão é um direito fundamental, né, sem especificar que tipo de decide vai apresentar. Mas é importante também ressaltar que a LDB, no artigo 58, diz que preferencialmente na rede regular de ensino, porque nós temos que pensar também que não são todos os alunos que as nossas escolas estão preparadas para receber. Nós temos que pensar também na inclusão de forma a trazer o bem-estar para o aluno que está sendo incluído e que os outros alunos que estão junto a esta turma também tenham esse bem-estar. Então, o que eu considero assim, primordial para uma família que está buscando vaga para um aluno atípico? Que desde o primeiro momento, desde o primeiro contato com a escola, na procura da matrícula, que essa família já informe o diagnóstico, ou se ainda não tem um diagnóstico, que ela informe o possível, né? As possibilidades que está buscando esse diagnóstico. Já desde o primeiro contato. Ali na escola já está regimentado, né? Que no momento que tu faz a matrícula, na entrevista, tu já tem um formulário para preencher, onde ali já está perguntando se o candidato, né, a matrícula, ele tem algum diagnóstico. Nesse sentido, não é para taxar que o aluno vai ser incluído ou não, mas é na busca de traçar já estratégias para melhor Que atender, funcionem. que funcionem. Porque Exatamente. senão tu inclui atípicos e não atípicos e de repente os não atípicos não conseguem se adaptar também. Exatamente. E daí eles passam a ser alunos excluídos, né? Exatamente. Se tu levar para uma lógica, né? Se não funcionar, né? E no momento assim que tu tem esse diagnóstico, que tu tem esse conhecimento, tu já vai pensar de que forma que tu vai fazer esse acolhimento. Só para dar um exemplo assim para quem está nos ouvindo, por exemplo, tu fez a matrícula, tu apresentou já, né, que tu tem o diagnóstico, CID tal. O que nós vamos fazer enquanto escola? Nós vamos preparar como que esse aluno vai ser recebido, antes mesmo dos demais alunos, para que ele já conheça a escola, já conheça a professora, já conheça o espaço, tudo aquilo que ele precisa para se incluir naquele espaço ali. E também nós, um pouquinho diferente, né, da rede municipal, a gente segue uma regra, né, que é do nosso sindicato das escolas, né, particulares, privadas, que é o número de alunos por turma. Né? Nós temos uma média de alunos por turma na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais. Isso também é no assegurado ensino por médio. lei. Assegurado é um regramento do sindicato. A gente não pode ultrapassar esse número. E da mesma forma também no nosso regimento escolar, né, nós definimos todas as normas e diretrizes menor, porque nós temos que entender que a Constituição e a LDB
ela é uma grande, né? É uma lei maior, que nos dá diretriz. E as diretrizes menores, elas vêm no nosso regimento. É onde nós colocamos, então, de que forma que funciona, quantos alunos nós conseguimos dar conta por turma, né? Até eu ia perguntar para ti, professora, houve alguma mudança pedagógica, obviamente, né, mas estrutural para receber alunos atípicos? Porque a gente fala, assim como as aulas na pandemia, que de um dia para a noite tiveram que ser aulas online, vocês vão concordar comigo, é recente também a questão da inclusão escolar, né? Esse método novo, ela não é muito antiga, né, essa questão. A gente não via isso. Você fala muito mais hoje, né? Sandra, nós hoje, na escola da URI, nós temos um total de 64 alunos atendidos. Entre aqueles alunos que são informados no censo, né, que nós temos 25, e mais 39 que possuem algum tipo de transtorno, seja ele hiperatividade, dislexia, descalculia, TDAH, todos os mais variados diagnósticos. Quando nós começamos essa inclusão, né, que eu já estou há quase 30 anos que eu acompanho, né, esse processo ali na escola da URI, a gente não tinha assim, a educação especial, né, profissionais dessa área. Então, qual foi o primeiro passo para que a inclusão acontecesse, né? Nós organizamos, então, uma equipe multidisciplinar, procurando a educação especial, a psicologia, e temos também o serviço de fono. Já tivemos também de fisioterapia, quando precisamos, né? Para que esse serviço nos desse o apoio. Porque o que acontece? Os nossos profissionais da educação, eu inclusive, a Josi também, porque nós somos pedagogas, né? Quando nós tivemos a nossa formação, nós tivemos uma disciplina que se relacionava à inclusão, muito pouco para dar conta do que hoje demanda o trabalho na escola. Então nós temos que ter assim, essa formação constante. E nós, enquanto professores, nós também não temos a obrigação, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de destacar, né? De entender de todas as CIDs. Por quê? Porque o nosso papel, a nossa função é com relação à aprendizagem. Então, quem é que vai desenrolar, vamos dizer assim, essas CIDs? É os especialistas, é a educadora especial, juntamente com a psicóloga, que vai dar essa diretriz. Então, um professor pode não dar conta, dependendo se esse aluno precisa de vários outros profissionais. Exatamente. Né? Né, pediatra ou neurologista, isso. Ou né, até questão motora também, né? Isso. Então, na escola da URI, a primeira ação principal, que eu considero como principal, foi então a organização dessa equipe multidisciplinar, né? Então, toda vez que nós recebemos um aluno que ele é matriculado, primeiro passo é passar pela equipe, né? Depois disso, então, é feita as orientações individualizadas para esse aluno, todos esses planos que a legislação prevê, o preparo do professor, se aquele aluno, assim, mais na prática, para quem está ouvindo entender, né? O aluno precisa de um material adaptado, ele precisa só no português, porque no matemática ele dá conta, né? Esse aluno ele precisa sentar mais próximo ao professor, mais distante ao professor. Esse aluno ele não consegue trabalhar com barulho, ele precisa de silêncio. Então todos esses detalhes são colocados no plano individualizado daquele aluno ali. Fora isso, a equipe multidisciplinar vai acompanhar esse aluno na sala de aula e vai também dar o atendimento individualizado para o professor, né? Lá o professor do 6º ano, eu não estou conseguindo dar conta, né, de uma situação X. Quem é que vai ser o primeiro passo? A equipe multidisciplinar, né? Então, esse trabalho é um trabalho coletivo. Além disso, nós temos uma realidade na escola da URI que a maioria dos nossos alunos atípicos, eles têm vários atendimentos de profissionais, né?
tanto de psicologia... Extra-escola. Né? Extra-escola, é isso? Extra-escola, né? Extra-escola, fora da escola. Fora né? os que tem que o tem acompanhamento do neuropediatra ou do neurologista, da psicóloga, do terapeuta ocupacional, Psicopedagogo. Isso, psicopedagogo, a própria aula de reforço, coisas assim, os mais variados atendimentos possíveis. Então, o que a equipe multidisciplinar faz? Se reúne também com esses profissionais para ver qual a melhor forma de atender aquele aluno. De se conectar, De né? se conectar. Então, vê assim, que é um trabalho árduo. Por quê? São 25 alunos num universo de 500 alunos que nós temos, né? Que estão dentro do que o censo pede, que é as deficiências, transtorno global e altas habilidades, né? Fora isso, nós temos mais 39 com outros variados transtornos que não são informados no censo, mas que, porém, exigem quase que o mesmo ou às vezes até mais do que os que são informados, né? Então, vocês tiveram que também fazer toda uma mudança pedagógica, estrutural, para poder estar atendendo hoje esses alunos. Exatamente. Agora eu vou para a rede municipal, que vem essas demandas, né, professora Maria Jocely? E é um pouco diferente, embora muito, pelo que eu vejo, muitas coisas se assemelham, mas para ti mesmo, tu tem um valor X por lei também determinado de orçamento. Aí chega uma demanda gigante de alunos, por exemplo, incluídos. Requer todo esse trabalho, requer mais gente, requer mais especialistas. E daí, nessa hora, como é que faz para fechar a conta, atender a lei, mas não só a lei, mas também esse olhar, né, humano, dar esse suporte para as famílias, receber esse aluno que precisa também estar, né? Como é que é feita essa ginástica aí? Realmente é uma ginástica, né, Sandra? E principalmente assim, ó, para que a gente esteja, né? E acho que isso corrobora com o que a Rose traz, assim, para que todos estejam, né, incluídos. Tanto o atípico esteja sendo atendido na sua necessidade educacional, quanto aquele que o dito típico também, né? E que para o professor é mobilizador tudo isso. Né? Nós também assim trabalhamos com uma equipe multiprofissional, nós temos um serviço técnico que se chama SAE Girassol, ali nós temos psicólogos em todas as escolas, nós temos 2 educadoras especiais que coordenam o trabalho do AEE, porque daí cada escola, né, cada EMF tem, né, uma sala de atendimento multiprofissional e na EMEI, as crianças da EMEI vão na EMF para ter esse atendimento. E elas atuam não só na sala, mas também nessa interlocução com a professora, né, regente lá na turma. E um aspecto, Sandra, assim, ó, bem importante que ressalta no parecer 50 e que também é uma diretriz que a gente tem e que eu vejo que é algo assim, ó, bem difícil da gente mediar muitas vezes com as famílias, enfim, é a questão da necessidade da criança do suporte do atendimento do profissional auxiliar, né? Essa demanda do profissional auxiliar, ela é uma demanda pedagógica, né? Então, quando o médico, ele libera ali, ele fecha o laudo de uma criança, né? O diagnóstico de uma criança, o diagnóstico, ele é uma ferramenta a mais, ele é uma ferramenta auxiliar. A professora, então, junto com essa equipe multiprofissional, né, em especial a educadora especial que tem esse lugar, ela é essa especialista, né, para analisar qual é a real necessidade pedagógica, educacional dessa criança. Porque a monitoria, ela tem uma especificidade, ela tem que ser construtora de autonomia. Né? Por exemplo, se hoje uma criança precisa de uma monitoria, a sala de aula, a sala de recursos, a educadora especial, a escola como um todo, a Secretaria de Educação, nós temos que nos envolver no plano desta criança junto com esta família para que essa criança, daqui a um tempo, ela seja liberada dessa monitoria. Ajuda. E para que este monitor, então, possa estar auxiliando uma outra criança.
né? Nós já tivemos casos de crianças, por exemplo, pré-adolescentes do 6º ao 9º ano, eles não quererem mais o auxílio da monitora, porque eles já estão mocinhos, eles já estão grandes. A inclusão já aconteceu. Isso, né? Então, assim, desse entendimento de que essa monitoria, né, ela é um condicionante ali para que a criança adquira autonomia na sua aprendizagem. E a gente vem ofertando, né, a monitoria, né, em relação a dados, assim, né, hoje a gente tem, né, um total de 67 monitores na rede, pensando que esse monitor, ele auxilia, né, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, né, outra criança. Temos crianças com monitoria com necessidade de suporte individual e outras que o suporte pode ser, né, coletivo, compartilhado. Então, nós temos em atendimento, né, de suporte individual, 57 alunos com suporte individual, né, então 57 salas de aula onde tem a professora e mais, né, os monitores ali auxiliando então essa criança atípica. E compartilhado nós temos 99 crianças, né, em compartilhamento de monitorias. Há uma fala, talvez vocês já devem ter visto também, que a lei determina algumas questões. Até às vezes por má interpretação de leis, as pessoas entendem, ele tem direito a ter um monitor, a escola tem que dar jeito, e daí é um monitor para cada um que pedir. Isso, o que é a lei, né? Então vamos explicar melhor esta parte. O parecer, assim, ele é bem claro, né, Sandra, assim, ó, que o direito da criança ter, né, esse atendente individual, essa monitoria, né, individual, esse profissional de apoio, é uma garantia na lei, mas isso é um campo pedagógico. Então, dentro do plano de atendimento educacional especializado, que é o PAEE, que é um plano maior do que o PEI, né? O PEI é o plano que é a professora que todo dia, né, vai se envolver, vai fazer flexibilização curricular, né, vai estar trabalhando ali as ações do dia a dia da criança nesse PEI, né? Mas o PAEE, que é o plano de atendimento educacional individual do estudante, esse é um plano maior. Ali tem que estar descrito até essas diretrizes que a Rose trouxe, né? Se a criança está, né, sendo atendida pelo neurologista, de quanto em quantas vezes está fazendo, né, esse retorno, está fazendo fisioterapia, está fazendo terapia ocupacional, né? Tudo isso está contemplado lá dentro do plano, né, do plano de atendimento educacional especializado. E aí, dentro desse plano, ele não é só escolar, ali tem que ter a família, qual é o movimento da família dentro de tudo isso, porque uma criança, por exemplo, atípica, antes de se adaptar na escola, ela tem que fazer a ambientação. Nós já tivemos casos de crianças, por exemplo, de nós levarmos assim mais de um mês para poder que a criança suportasse o pátio da escola. Daí a mãe vem, fica um pouco ali, aí aquele monitor que está ali e que já foi trabalhado, já foi apresentado, ele já vai estar ali para tentar essa vinculação com a criança, porque a professora, ela tem que estar lá dentro da turma, dando conta de todos os outros. Dos demais. Daí esse monitor, então, vem nesse auxílio, ajudando ali para acolher essa criança, para que ela se reconheça nesse espaço, até a gente poder fazer então esse planejamento da chegada dela dentro da turma. E aí assim, ó, e nesses casos aonde são mais complexos, onde a criança precisa de um suporte maior, muitas vezes assim, ó, a criança fica meia hora, 40 minutos, e esse aumento do tempo, ele tem que ser uma coisa muito bem planejada, muito bem organizada, para te não correr o risco de todo aquele avanço que tu teve, que para quem está de fora, né, ou às vezes para a família, pode parecer pouco, mas às vezes para a escola e para o professor, um avanço de 30, 40 minutos, aquela criança poder suportar o ambiente né? da escola é uma grande conquista. Então, essa parceria, né, escola, equipe multiprofissional e família para garantir o direito dessa criança é fundamental. E o que garante para vocês, tanto no privado quanto no público, eu digo para os educadores, os dirigentes, no caso de vocês,
de você chegarem num momento que a escola não dá conta de atender aquele aluno. Existe alguma assegurado em lei, alguma disposição que vocês possam usar para que ele não se adaptou, a família quer que fique, porque quer que fique, precisa que fique, mas não estão dando conta daquele atendimento. Como é que funciona nesse caso? Eu acho que esse, Sandra, até aqui no nosso roteiro, eu tinha considerado como o maior desafio, né, das escolas, é essa garantia da permanência no espaço escolar. Porque assim, ó, nós temos muitos casos. Às vezes as próprias famílias, elas não reconhecem, né, a totalidade do diagnóstico. E também algumas têm dificuldades de seguir as orientações dos profissionais. Isso a gente entende, porque realmente é difícil também para uma família que tem, né, o seu trabalho, tem outros compromissos e tudo mais, mas é uma realidade diferenciada. E às vezes acontece assim, ó, essa questão por exemplo, ele faz na escola, mas em casa ele não faz, né? Então, esse discurso ele é muito presente no momento da fala, né? Quando a gente precisa chamar para uma situação imediata, né? Em casa ele nunca fez assim, ou ele não costuma fazer assim. É compreensível que não, né? Mas tem que ter um entendimento que o contexto e a realidade do lar é diferente da realidade da escola. Eu estou num grupo de convívio, né, com outros estímulos. E no lar eu estou num grupo bem menor com outros estímulos também, né? Então, esse também é um desafio. E eu considero assim que essa relação de confiança da família com a instituição onde matricula o seu filho, principalmente porque eu estou à frente de uma escola privada e quem se matricula lá é porque escolheu, diferente da escola pública, né? Eu escolhi estudar, né? Eu vou pagar uma mensalidade, né? Então eu fiz essa escolha. E isso a gente conversa muito enquanto equipe gestora, enquanto equipe multidisciplinar, que quando há confiança da família, quando há o auxílio, quando segue as orientações, a inclusão flui de uma forma. Quando não, é muito mais difícil. E é muito mais difícil para o aluno que está sendo incluído, né? Para nós também, é claro, mas a gente sempre pensa em primeiro plano no aluno. O que está acontecendo com esse aluno? E chega um ponto, assim, né, para a gente chegar na pergunta que tu colocou, sim, né? Para quem que a gente recorre? Muitas vezes a gente não tem para quem recorrer, porque tu busca, sim, a rede de apoio, né? Nós temos, por exemplo, na URI, nós temos uma assessoria técnica da reitoria, né? Nós temos uma assessoria jurídica também, né? Mas esse entendimento, até tu chegar, né? Tu pode passar pelo conselho, né? Por todas as instâncias, mas até tu chegar a dizer para uma família, né? Ter essa compreensão de que realmente aquele ali não é um espaço saudável e adequado, é bem difícil. Difícil até porque eu acredito que vocês também se colocam no lado, né, Sim, da mãe, dos uhum, pais, né, exato. da família que precisa também que essa criança ou esse adolescente esteja integrado, né? Porque todo educador, ele quer ver, né, o seu educando bem. Nesse caso, com o setor público também é assim? Falta... assim, é um constante recomeçar, né, Sandra? Porque muitas vezes, assim, ó, o plano começa a dar certo, né? A criança tá fluindo, tá indo bem, e lá num determinado ponto as coisas se desorganizam, a criança, né, começa a demonstrar dentro da sala de aula. O que a gente faz? A gente vai investigar. Opa! O que aconteceu? Até porque para os atípicos, às vezes, qualquer mudança de ambiente, né, ele pode causar um caos na vida dele. Isso, aí a gente tem que investigar, né, e começar tudo de novo. Foi uma situação, será, né, dentro da própria sala, na escola,
né? Foi no momento do recreio, porque eles também, né, fazem o recreio junto com seu monitor. É uma questão, por exemplo, talvez na família, é a questão do retorno, né, ao médico, a questão da medicação que precisa ser revisada, faz tempo que não revisa, que não vai. Então tem muitas variáveis, né, para que a gente olhe, então. E para nós, né, é esse constante recorrer, né, lá no plano, né, que o professor realiza com a criança no PEI, de que ali a gente parte da criança. Isso para nós também é um grande desafio, porque muitas vezes as famílias também, né, não entendem que aquele filho atípico, porque nenhum de nós aprende da mesma forma. Né? Eu aprendo de uma forma, você de outra, a Rose de outra, e as crianças atípicas, elas têm um modo funcional, né, todo singular, né? O tempo pedagógico delas, o espaço, todo ele é, né, diferenciado, exige mais de nós nesse planejamento. E as famílias, muitas vezes, elas não entendem, elas, né, querem que os filhos aprendam do mesmo modo que os demais. Né? Então, se eles já Mas têm... o ritmo é diferente. Isso, se eles já têm uma terminologia ali específica, um direito em lei, é porque ele vai ter aquela flexibilidade curricular, não que nós não vamos dar a ele, por exemplo, se ele está lá no 5º ano, o que nós vamos trabalhar com ele? Nós vamos trabalhar, né, os objetos do conhecimento do 5º ano, os conteúdos do 5º ano, a forma como a gente vai oferecer para ele, que é essa forma flexibilizada, com diferentes metodologias, diferentes estratégias, diferentes recursos assistivos, né, para que ele possa dar forma dele, partindo daquilo que ele consegue, ele, né, consiga ter uma aprendizagem. Já teve o caso de chegar para a secretaria, enfim, de um atípico não ter que ser trocado de escola? Já teve um caso assim ou não foi necessário ainda? Olha, normalmente, assim, essa troca da escola, ela parte da família, né? Da família. Às vezes a família, a gente insiste na escola com um formato de planejamento, a família às vezes acha que não é por ali, né? Daí ela troca, né? Tipo, tá numa EMEI, daí sai daquela EMEI e vai para outra, né? Enfim, mas aí quando ela chega lá, né? O espaço é diferente, os professores, os profissionais são diferentes, mas a diretriz, né? O passo a passo que a gente vai oferecer é o mesmo no acolhimento, na elaboração do plano, né? Nessa entrevista, no chamamento da família, né? E ali a gente começa tudo de novo. E se uma turma, por exemplo, típica, ela não se adapta aos atípicos, professora, o que acontece nessa hora? Qual é o jeito que a escola, que a direção, enfim, a questão pedagógica toma? Ela pode mudar esse aluno de turma? O que acontece nesse caso? Nós temos que pensar sempre na inclusão tanto do aluno, né, atípico, como o grupo ao qual ele vai pertencer, né? Então é preciso também fazer um preparo, vamos dizer assim, da turma, né? Mas acontece sim muitos alunos, porque nesse próprio exemplo que a colega estava falando agora, né? Por que o aluno ele vai fazer uma atividade diferente dos demais, né? Isso tem que ser esclarecido para a turma. Né? Se tem algum relacionamento ou se tem alguma característica daquele aluno atípico que precisa ser discutido com a turma, isso tem que ser feito. Então, o que a gente faz? Faz roda de conversa, faz reflexões, vai na turma, e também pode acontecer, sim, que num determinado período, em consenso com a família, ou mesmo por recomendação da equipe multidisciplinar, que esse aluno atípico ele ocupe espaço em outra turma, porque às vezes não fechou, não se adaptou naquele grupo. E isso tem que ter clareza que não acontece só com aluno atípico, né? Isso acontece com qualquer aluno de uma escola. Que não com possa não se adaptar numa grupo que tu pertença, né? Eu posso não me adaptar àquele grupo e, quem sabe, para o meu bem-estar, para que a aprendizagem flua, porque a gente sabe que a aprendizagem tem que passar por esse bem-estar também, né?
eu vá para outra turma. Pode ser, sim, uma sugestão da equipe da escola. E, como disse a Josi, as questões pedagógicas, a gente tem que ter clareza que elas são de responsabilidade da escola. Os profissionais são das características do CID. A responsabilidade pedagógica é da escola e nós não podemos misturar as estações, né? A gente pode ser parceiro, tu lá, né, com o teu saber e eu com o saber daqui, e formar essa rede para fortalecer a aprendizagem do aluno. Mas eu não posso pensar que quem vai definir a proposta pedagógica daquele aluno atípico ou do típico, de qualquer um, porque às vezes eu costumo dizer, né, tem tantos programas interessantes, mas que o espaço não seria na escola, porque a escola é o espaço de aprendizagem, cada secretaria na sua secretaria, né? Porque senão incha a escola e o conhecimento e a aprendizagem, que é o nosso foco, fica como? E isso não é só para o atípico, é no geral. O grupo fica comprometido, é isso? Comprometido. Na questão, na experiência de vocês, desse percurso, né, que a gente sabe que é difícil, já aconteceu alguns casos que vocês lembram assim com entusiasmo e felicidade de inclusão, que esse aluno se incluiu, conseguiu, né, acompanhar as turmas? Acontece? Vocês têm alguma lembrança assim, de casos importantes? Olha, Sandra, assim, ó, nós temos bastante casos de sucesso, sabe? Dos alunos conseguirem, assim, completar, né, até o 9º ano, né, com essa avaliação diferenciada que eles, né, que é direito também deles em lei, né, de um trabalho assim, ó, e eu vejo que quando a família, ela, bem isso que a Rose traz, que a família confia naquela equipe que está trabalhando e confia na escola, na rede de ensino, né, com todas as adversidades que vai passar durante essa trajetória escolar desse filho, né, dessa criança. Confia no trabalho que a escola desenvolve, o sucesso é garantido. Nós temos várias crianças assim que, né, vêm acompanhando, vêm ano a ano, sabe, se destacando, acompanhando a sua turma, mas são situações assim onde a gente tem a família, né, confiando então no trabalho, executando a sua parte nesse plano individualizado, né, da criança, e entendendo que há uma parte que é da escola e há uma parte que também é da família, né, para realizar. Pelo que a professora Roselaine também falou, tem uma parte que é da família, outra da escola e outros é de profissionais da saúde, né? Exatamente. Então é um tripé para dar certo, tem que ter esse acompanhamento. Tem que ser. Dos 3 setores, digamos assim, né? Exatamente. O pedagógico, a família, que é o emocional, né? E também da questão dos profissionais da saúde, que alguns requerem esse atendimento mais de perto. Exatamente. Tem alguns casos de sucesso, professor? Muitos casos de sucesso, muitos, porque assim, ó, nós nos realizamos em ver o desenvolvimento desse aluno dentro das suas potencialidades, né? Então tem muitos alunos assim, ó, tranquilamente aprendendo, fazendo todas as atividades, interagindo com o grupo, né? E são pequenas conquistas que fazem toda a diferença. Nós temos alunos que já foram nossos assim na educação infantil, no ensino fundamental e já terminaram o ensino médio e estão já cursando o ensino superior. Isso é um orgulho, né? Aí é um exemplo clássico da vitória, né? Da vitória, exatamente. Mas também nós temos as pequenas vitórias. Aquele aluno assim que chegou, que não conseguia ficar no ambiente, que não conseguia ainda organizar o pensamento, que se desregulava, né, a todo momento, que isso também é algo que a gente tem que falar, né? Porque o diagnóstico do autismo, ele traz muitas vezes, né, essa questão de tu ainda não conseguir se autorregular. E nesse momento o aluno pode, por exemplo, jogar uma classe, ou ele se atira no chão, né?
E isso a gente também tem que pensar na segurança do aluno, né? Preservar a saúde dele e também dos demais. Então, são muitas e muitas situações que nos rodeiam. Então, cada pequena conquista, assim, é uma vitória. De adaptação, né? De acaba adaptação. sendo uma vitória. O que está faltando? Não diria faltando, mas o que a gente tem que esperar da sociedade, das famílias, para que essa inclusão aí seja mais efetiva? Porque eu já vi que é um trabalho bem, né, uma jornada árdua, diária, ela é demorada, né, porque eles vão um passinho de cada vez. Como até vocês relataram aqui, é uma ambientação no pátio, né? Meia horinha no pátio, depois vai aumentando. Então, é todo um processo muito lento de uma conquista que todo esse grupo pedagógico tem que fazer, é conquistar né? É um abraço por vez, né? E daí tu vê qual é o papel real, o que vocês, como educadoras, poderiam dizer para essa sociedade, para essas famílias de atípicos também, e de não atípicos, porque a gente vive um momento de educação diferente, né? E daí não é o caso de aluno rebelde, não é, ele é bem típico, né? Mas ele tem atitudes, às vezes, que causa, né, até preocupação na escola. O que está faltando para acelerarmos essa inclusão e para que a educação flua melhor? Eu vi que as duas se emocionaram para falar. Bem, eu vejo assim que se tratando, né, Sandra, assim, de oferta de educação pública, né, eu vejo que a gente tem que continuar batalhando, né, pelos investindo na formação de professores. Nós temos assim feito formações. Ano passado a gente fez com o grupo do Teacole de Santa Maria, né? Fez todo um bloco formativo para os professores, para os profissionais de apoio. Nós estamos desenvolvendo também nas próprias escolas, né, os grupos de estudos, aonde a temática está sendo lida, estudada, né, desvelada ali para que isso se transforme numa prática efetiva. E vejo também assim aqui de cada segmento assim um pouco mais de solidariedade, né? De que as famílias entendam que a inclusão por si só, a inclusão é para todos, né? Que se há o espaço para o atípico, há para o típico, há para todos, e que não são as crianças que têm que se moldarem, né? Para caber dentro da escola. É a escola que tem que estar se aperfeiçoando, né, e se organizando e se qualificando tecnicamente para estar recebendo a todos. Por que eu digo isso? Porque hoje assim a gente vê muita influência de outros saberes dentro do nosso saber, dentro da escola, que dentro da escola quem sabe é quem faz a escola todos os dias, né? Então assim, ó, essa fala, né, de que há os outros serviços, de que há as outras secretarias, a gente publicamente a gente faz esse trabalho intersetorial, né, incansavelmente, desenvolvimento social, saúde, né? Hoje mesmo foi falado, né, do programa do Casteacole, né, que o município implantou ano passado, que é um serviço específico, né, para as crianças do espectro autista. Então, assim, as políticas públicas elas estão vindo, as escolas estão, né, se capacitando, investindo em acessibilidade, né, não só de acessibilidade física, mas principalmente pedagógica, né? Tá aí o município, por exemplo, investindo bastante na questão do profissional de apoio, né? A gente está sempre avaliando essas crianças e todos aqueles, independente de ter um CID ou não, que a equipe considera que ele precisa de um auxílio, né, individualizado ou compartilhado, a gente está ofertando. Então, assim, ó, eu vejo que é isso, a gente continuar investindo em todas as frentes, a acessibilidade, formação de professores, qualificação técnica, né, e principalmente, assim, ó, esse lado, assim, socioemocional, né, da solidariedade, da empatia, né, tanto das equipes, né, quanto das famílias, de entender, né, que talvez,
né? O meu filho tem um direito, né? Assim como o filho da Rose também tem, eu também talvez enquanto mãe, enquanto pai, ter o entendimento que se a criança da Maria chegou, talvez ela possa ter uma necessidade emergencialmente maior do que o meu e que eu posso esperar um pouquinho, porque hoje parece que está tudo assim, muito rápido, muito emergente, e agora é pro meu e o meu e o meu, e lá na escola não é o meu, somos nós. Né? Lá o professor trabalha com o coletivo. E já aconteceu ao inverso, a gente falar de inclusão, mas às vezes acontece que a gente vê até cenas lindas de criança incluindo facilmente o atípico e em detrimento de famílias questionando as escolas porque tem atípicos na turma. Já Exato. Aconteceu com vocês essas questões? Acontece, as escolas recebem, né, os questionamentos assim, né, de que os Tipo, às eu não vezes- quero que na minha tem sala. famílias que às vezes entendem que aquela criança atrapalha lá na turma, porque quando ela se desorganiza, né, às vezes ela grita, às vezes ela bate, né, na mesa, ela, né, corre na sala, até a professora, né, e o monitor poder conter a situação, dar conta da situação, a sala como um todo fica um pouco desorganizada. Por isso que eu reforço, isso é um movimento que a gente tem que ter empatia e solidariedade. Mas acaba também, se tu analisar, acaba sendo um outro tipo de saber, né? Que é a inclusão de cidadã, formação de cidadãos e cidadãs, porque a gente tem que conviver com o diferente também, né? Não é de atrapalha naquele momento, mas talvez ele comece a olhar para o outro também com mais empatia, né? Não vamos fazer muito barulho, prejudica o outro, tu acaba como cidadão, porque a lei do cidadão, né, ela é muito clara, eu não posso invadir o teu espaços do outro e vice-versa, mas acaba também, por outro lado, né, trazendo talvez uma consciência, uma formação de cidadania, de respeito ao outro, das dificuldades do outro. Também, né, se tu olhar para um outro lado, olhar com mais empatia, talvez seja por esse lado, né, professor? Com certeza. E nós temos, assim, né, excelentes famílias engajadas, mães e pais também, assim, que nas escolas normalmente a gente sempre busca, sabe, trabalhar assim, né, grupo de pais, né, fazer reuniões e conversar para que, às vezes, uma família fortalece a outra. Aí eu ia perguntar, não é hora da gente trabalhar também justamente o todo, mostrando que a família de não atípicos entenda o processo e ajude nesse processo? Não isole a criança que tem mais dificuldades? Nesse sentido, eu ia chamar a atenção, Sandra, que como tu colocou, né, no início aqui nessa pergunta, eu vejo assim, que falta a aceitação, né, da sociedade como um todo, não só para os alunos atípicos, mas também para os típicos, porque a questão assim é do respeito, da humanidade, da solidariedade, não é só para os atípicos, é para todos. E muitas vezes nós temos que buscar esses valores, resgatar esses valores, né? Que eles deveriam ser construídos, né, inicialmente lá no lar e dar sequência, valores, né, lá na escola. Então eu vejo que falta um pouco disso também para que a gente consiga ter de fato um convívio fraterno. Exato, uma inclusão escolar, né? Porque tu pensa na inclusão escolar só no viés do aluno incluído. E a gente, como gestora, tem que pensar no todo da escola. Tem que pensar no cuidado com o professor. Como que o professor está para lá, frente a uma turma com 30 alunos, né? Tu tem 2 alunos atípicos, tu tem 28 com variedade, com diversidade de costume, de jeito, um fala mais alto, um fala mais baixo, um é mais gordinho, um é mais magrinho, um é brincalhão, né? Isso, outro é mais chorão, outro é mais quietinho, né? E o que tu faz com essa diversidade toda? A gestão também tem que cuidar do professor, né? Porque o professor também tem que faz estar parte do processo, né? Preparado, né? E tem que estar também com o conhecimento para dar conta disso.
Então, eu penso que é fundamental a gente trabalhar muito sobre essa temática, com a sociedade no geral, com as famílias, né? Que eu volto a falar que a colaboração, a confiança é primordial para que aconteça a inclusão, né? E a aceitação também do diagnóstico, né? A aceitação do diagnóstico também é importante para esse aluno crescer, para ele voar, né? Porque é doloroso realmente, É né, doloroso, para as famílias. é né? doloroso, é difícil, né? É um passinho de cada vez, tudo isso a gente entende, mas é realmente necessário, né? É necessário. Como é que vocês, vamos falar em sonhos, como é que vocês imaginam essa educação inclusiva no futuro? Como é que nós podemos pensar ela para o futuro, professora Maria Jocely? Eu penso, Sandra, que o futuro, né, é a gente poder desmistificar, sabe? Bem isso que a Rose traz, assim, ó, a gente poder abrir mais isso, discutir, né, em sociedade sobre o que é inclusão, né? Para que quando a gente falar em inclusão, a gente não olhe só para aquele que tem, né, as deficiências, as síndromes, né, os diagnósticos, enfim, mas a gente olhe para todos, para a característica de todos e de cada um, sabe? Porque há um espaço, né, social e de convivência e de desenvolvimento, né, para todos. Eu, inclusive, às vezes quando a gente está, né, conversando com o grupo e trabalhando, a gente sempre se inspira muito nas palavras do professor Geraldo Peçanha, né, que ele criou uma lei, ele criou a lei que inclui, né, o cidadão do espectro autista, né, no mercado de trabalho, porque o filho dele né, e ele fez a lei em homenagem ao filho dele. Então, assim, ó, são pessoas, né, que vão desenvolver uma funcionalidade de vida e as famílias, assim, não colocar aquela expectativa de uma cognição assim, estanque, né? A Rose lê, a Sandra lê, a Joci lê, todo mundo tem que ler do mesmo jeito, da mesma forma, e não é isso, né? Então, dessa educação mais humanizada, né? Eu acho que a gente tem que ter essa educação mais humanizada para a gente fluir melhor nesse processo inclusivo, né? De uma inclusão total, né? Assim, compartilhada e não só, né, de moldagem de um sujeito para caber, né, num espaço X. E matérias de sonho, então, professora? Acho que o sonho passa pela compartilhado. mesma linha, é compartilhado, né? É a questão, assim, ó, do respeito a essas diferenças, do respeito às ideias, porque também a gente vive nesse mundo corrido que muitas vezes as pessoas brigam entre si porque têm ideias diferentes, né? Eu posso ser amiga íntima e posso ter ideias diferentes e tenho que aprender a respeitar, né? Hoje a gente fala tanto, o bullying, o bullying, o bullying. O que realmente é bullying e o que é a falta de respeito? De educação, né? Em si, de educação, né? Em si, né? Então eu sonho assim, ó, realmente nessa humanização, que não é só da escola, é da sociedade no todo. E para isso também a gente tem que pensar em investimento, né, de políticas públicas que voltem o olhar, porque às vezes é fácil tu fazer um projeto assim, ó, da tecnologia, né? Tecnologia, porque cada um tem que ter um note, porque tem que ter salas e laboratórios, e laboratórios, e laboratórios. Mas e o que fazer nesses laboratórios se nós não temos o primordial, que são as relações humanas, né? Sim. Eu sempre costumo dizer, porque a nossa escola da URI ali, mesmo que a gente já tenha feito muitas melhorias, o nosso prédio é antigo, né? Então, eu digo assim, o que tem dentro desse prédio antigo, né? Tem pessoas, tem o lado humano, o que a gente faz, o que a gente constrói ali, que aprendizagem, aonde que eu quero ir, aonde que eu quero chegar, cadê os meus sonhos? Eu acho que esse sonho também tem que fazer parte, né, da vida escolar. Porque, afinal de contas, eu estou lá e, no final da minha vida, é o sonho que é a minha profissão. Né? Eu estou aprendendo,
até eu chegar a conquistar uma profissão. E eu vou continuar estudando para me aprimorar a minha profissão, eu seja um aluno incluído ou não, né? Porque tem lugar para todos, cada um do seu jeitinho, como diz as crianças pequenas, né? Eu acho que passa por aí. Eu vejo muito, né? A gente vê muito mais na literatura mesmo hoje, né? Os livros, né? Tem a inclusão nos livros. Tu vê muitos desenhos, as figuras, né? As crianças, me parece, as crianças menores, elas estão muito mais abertas para essa inclusão. Elas não veem diferenças que nós, talvez, já com, né, com alguma questão de mundo errada, né? De aprendizagem errada, de uma era que bullying era normal, né? Nós vimos uma era que fazer sacanagem com o outro era graça. Hoje não se pode, e se faz muito, mas não se pode. E a gente vê que talvez pelos pequenos, né? E eles levam essa mensagem para as famílias também, essa cobrança. Ontem eu entrevistava uma pessoa no trânsito e ele dizia, melhor ensinar a criança, que eles chegam e dizem aos pais, não dirige com o celular na mão, não, sabe, bota o cinto. Não é assim, os pequenos, eles encantam, né? Talvez nós tenhamos que focar mais nas crianças, mais nos pequenos. Alguma mensagem final? Eu quero agradecer muito, né? É muito importante a gente ver esse lado. Até tem uma luta agora mais recente do CEPERS, não é o caso, né, aqui, mas que fala justamente dessa questão da sobrecarga do professor, né, com as exigências de do relatório e dados e índices, mas e toda essa outra jornada pedagógica e inclusiva que tem que acontecer, também acaba trazendo, né, esses, às vezes, até afastamento de professores. Sim. Com questões, né, deve ver muito isso, né, Maria Jocely, com questões dele ter que parar para se cuidar também, né? Então a gente tem que ter todos esses olhares, né? Todos esses olhares. E eu acho, né, Sandra, assim, que a mensagem final, assim, né, que a gente deixa é de que nós tenhamos mais espaços como esse que tu, né, abriste para nós, para a gente estar discutindo essa temática. Né, deixar também assim o reconhecimento aos professores, porque em se tratando, por exemplo, de rede municipal, a gente vem desde 2019, né, pensando essas questões que hoje nós temos já uma legislação que vem, né, exigindo também das redes que elas se organizem, que elas tenham, né, um plano, né, de atendimento e de cuidado com a saúde do profissional da educação. Então, e a gente já vinha, né, elaborando estratégias, trabalhando com esse planejamento assim, mais dialogado dentro das escolas, com as equipes, com o professor, com as famílias, porque é dialogando que a gente vai encontrar o consenso. Né? Então, deixar esse reconhecimento, né, para os professores de que a nossa tarefa, a nossa profissão, ela é uma profissão árdua. Né, Sandra, ela é exigente, embora a gente esteja sempre dizendo aos professores, cada vez que eu, né, chego num grupo de formação, né, numa reunião de formação, eu sempre digo para os professores assim, que a cada dia a gente tem que ter a convicção de que a escolha que a gente fez pelo magistério, pela docência, é o que nos move. Mas aí tu reconhecer que isso é o que nos move, tu tem que ter as ferramentas e tu tem que ter condições humanizadas de trabalho. Tem que ter saúde também para isso. Tem que ter saúde também, né? Então essa condição humanizada de trabalho é o que vai fazer com que o nosso profissional docente ele tenha, né, essa saúde para poder levar esse processo adiante. Né? Então, eu acho que é isso assim, né? Que a gente continue discutindo, né? E que a gente continue buscando, né? Esse espaço humanizado, né? Para que a educação aconteça como ela tem que acontecer. Muito obrigada. Roselaine, então, também. Como mensagem final, assim, eu gostaria de dizer que eu acredito muito na educação, né? Que eu considero o espaço da escola assim, um espaço forte, né, tanto de aprendizagem como de relações, né, que o professor, né, que fez a escolha pela docência de estar ali, né, ele tem que refletir constantemente, porque às vezes dá aquela vontade de desistir, às vezes eu vou pegar minha malinha e vou me embora. Aquele momento assim de realização, né?
mas que cada vez mais a gente reconheça a importância que tem a escola e que a gente consiga ter esse respeito pelo espaço da escola, o respeito pelos profissionais da educação, né? E que a gente acredite que, através de uma educação de qualidade, a gente possa transformar muitas coisas, inclusive essa questão, né, de sermos mais humanos, mais solidários, né? Dialogar mais, né? E acreditar também que, porque a nossa profissão, a nossa principal ferramenta é o diálogo. A principal ferramenta. Tu acaba sempre aonde, né? Às vezes as pessoas até mexem, até a família da gente, que tanta reunião, que tanta reunião, que tanta reunião. Verdade, né? Tocou num ponto importante. Mas se não tem, né? Se não tem, a gente não consegue fluir com o trabalho, né? Então, o diálogo pode ter, assim, ó, toda a tecnologia, ela é importante, todas as ferramentas de trabalho, mas nenhum é maior do que o diálogo, né? Então, esse é o recado, assim, que a gente conserve um diálogo franco, tranquilo, aberto, para que realmente a inclusão aconteça e também para que a educação de qualidade aconteça. Muito bem, muito bem. Eu encerro mais um podcast Estação Verdade com aquele sentimento de um sentimento de gratidão, mas de coração tranquilo, exercendo o mais puro jornalismo, que é dar voz, né, para as pessoas e para todos os lados, né? Não existe nada unilateral. As questões são realmente têm que ser trazidas à mesa, conversadas, discutidas. Precisa fazer reunião? Vamos fazer reunião e resolver as nossas questões. E no final, todos queremos o quê? Uma educação de qualidade. Sejam, né, de um lado, professores, diretores, secretários, né, dirigentes, de outro, né, famílias e o próprio aluno, né, querem um futuro melhor para todos. Ficamos por aqui. Feliz encerrando esse podcast. Go on, till you reach the end of the line. But I know you're gonna pass this way again. It's just a